Ô Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós não somos nada, sem Ti pereceremos. Sem Ti nós pereceremos, Pai. Nós pereceremos, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a não perecer. Nos ajude, Senhor, a estar diante de Ti em espírito e verdade, com um caráter, Senhor, limpo, sincero, honesto, diante da Tua presença. Venha falar conosco, Pai. Usa-me, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Eu me coloco diante de Ti, Deus, para que o Senhor me use e faça de mim o Teu instrumento nesta manhã, Deus. Alcance, Senhor, aqueles que precisam ser alcançados com esta palavra. Abra a visão daqueles que ainda estão cegos, Pai, para que eles possam enxergar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como você está? Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos falando sobre rejeição essa semana. Vou estar tentando trazer o mesmo tema até na segunda-feira. Até domingo, né? Até domingo. Ou até sábado de amanhã. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer em João 9. João 9. Versículo 39. Que diz assim: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que se veem, e os que veem se tornem cegos. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós falamos nesses 2 dias sobre o espírito de rejeição, como que ele entra desde a concepção, né? Ele entra desde a concepção, desde da fecundação. Se a mãe, se o pai rejeita esta criança, o espírito de rejeição vem sobre este feto e começa ali a trabalhar sobre a vida dessa pessoa. Ali é começar a formar, né? No ventre da mãe é começar a formar o feto. O espírito de fôlego já está ali. O espírito de vida. Então ali agora vai se tornar alma. Vai se tornar alma vivente. Mas ali começa essa vida já começa a ser rejeitada pelo pai, pela mãe. Essa vida já começa a ouvir palavras de maldições da família paterna, da família materna. E o que nós temos visto nesta geração é uma geração de família desestruturada. É uma geração de jovens, né, que já vem de uma família desestruturada, fazendo outra família desestruturada. Como o Senhor Jesus, ele disse aqui assim: Eu vim dar vista aos cegos. Quando eu e você nós começamos a caminhar, quando eu e você nós começamos a entender, a ter o entendimento, né? Quando a criança começa a ter o entendimento do pai, da mãe, da família, da casa, ali começa. Porque você imagina uma criança, se você teve um lar abençoado, amém, glória a Deus. Mas se você teve uma infância, via o pai batendo na mãe, via a mãe gritando, a mãe falando palavrão, a mãe no alcoolismo, a mãe e o pai na droga, só tinha briga, só tinha gritaria, só tinha contenda, só tinha traumas. Na onde que você vai se estabilizar? Na onde que você vai se criar um alicerce? Se alicerçar, na onde? Se as pessoas que você tinha para se agarrar, para se proteger, não te protegia. Dali começa os traumas e o inimigo da nossa alma começa a implantar mais coisas sobre mim e sobre você. Porque a nossa infância, ela é a base de tudo. É o alicerce da tua vida adulta.
Eu não estou dizendo aqui para você ir contra sua mãe, contra seu pai, que é culpa do seu pai, que é culpa da sua mãe. Eu não estou dizendo isso, porque eu discerno espiritualmente. Aqui o Senhor veio para dar vista àqueles que não enxergam, àqueles que não sabem por quê. Eu venho te dizer que a tua família também vem de uma família desestruturada. Se os teus pais faziam desta forma, é porque eles também receberam desta forma. Você consegue entender? Nós não somos nascidos e criados para, de repente, já conhecer Jesus. Só se nós nascemos num lar cristão, com base cristã, com os pais cristãos, rendido em Jesus, lavado e remido. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas se nós não somos, se nós não nascemos num ambiente santo, remido e lavado, quem tem acesso a esse ambiente, quem tem acesso a esse lar é o inimigo da minha alma, é o inimigo da sua alma. Que entra para destruir, porque na verdade ele veio para matar, para roubar e para destruir. Aí muitas coisas que era para ser ensinada, você aprende vivendo. Vem pela experiência de vida. Eu, graças a Deus, graças a Jesus, que Ele abriu os meus olhos a tempo de eu poder, e Ele trouxe os meus filhos para abrir os olhos também. Graças a Deus que o Senhor está libertando, está curando minha terra. Porque precisa se abrir os olhos. Precisa se abrir os olhos para entender o motivo de tanta injustiça, de tanta rejeição. Ali o espírito de rejeição, ele já começa a dominar a mente, os sentimentos e as emoções de uma criança. Tanto é que uma criança deixada na escola para a mãe trabalhar, tem criança que se sente rejeitada, que ela não entende por que a mãe dela está deixando ela na escola. Aí o espírito de rejeição ali começa a trabalhar. Quando você não tem o entendimento de quem é Jesus, quando Jesus para nós, para mim, para nós, é só uma religião, não faz sentido. Quando para mim é só ir à igreja, ou ir à missa, ou não sei, o que acontece na minha vida é minha culpa. O que acontece na minha vida é porque tem que acontecer. É as circunstâncias. Eu nasci para isso. Eu nasci para sofrer. Foram implantadas. Eu tive uma família. Tô parafraseando. Que fala: você não vai ser nada. Você vai ser isso mesmo. Você não vai para frente. Tá vendo? Você é burro. Não, você é isso. Não, você é aquilo. E você vai criando o alicerce. Você vai crescendo pensando que realmente você é isso. E você começa a viver aquilo que você foi ensinado a viver, aquilo que você viu, você começa a viver. E o que mais nós vemos nessa geração são filhos rejeitados pelo pai, pela mãe, né? Jovens muito novas tendo filhos, sem ter o entendimento. Por quê? Porque não enxerga. Ou uma família, um homem e uma mulher que começa um relacionamento. Um homem e uma mulher começam um relacionamento, mas não tem o entendimento por que esse relacionamento. Começam a ter um relacionamento se amando, se desejando, se respeitando, por uma escolha de ter esse relacionamento. Só que ao passar do tempo, sai para fora aqueles traumas, sai para fora a rejeição, sai para fora os sentimentos contrários, porque está cego. Aí o que acontece? Começa a ter o mesmo relacionamento, pode ser não nas mesmas atitudes. Pode ser não nas mesmas atitudes, mas ir para o mesmo caminho que os pais ou que da família. Aquela pessoa que você diz que amava te irrita e você não respeita mais ela. Aquela pessoa que você achava que te amava, começa a te maltratar, começa a te rejeitar, começa a te humilhar.
E você simplesmente não entende o porquê. Quantos relacionamentos já se passou? Uma pessoa crescida e nascida e desenvolvida na rejeição, ela se auto-sabota. Ela precisa viver na rejeição. Ela precisa... Ela escolhe pessoas para sua vida que vai fazer a mesma coisa com ela várias e várias vezes. E quando ela encontra uma pessoa que é diferente, ela não aceita o amor e o carinho da pessoa. Tem pessoas rejeitadas que não conseguem receber amor e carinho. Tem pessoas rejeitadas que não conseguem acreditar no amor e no carinho. Você consegue entender? Ai, Thaís, por quê? Porque ela já tá tão acostumada a receber rejeição, a ser maltratada, que se uma pessoa é verdade começa e começa a lhe oferecer amor e carinho, ela não vai conseguir, porque ela precisa de rejeição. A rejeição vicia. A rejeição vicia. Só que o que você quer dizer com tudo isso? O que você quer dizer pra mim? Eu quero dizer pra você que você não nasceu pra sofrer nem ser rejeitada, nem pra ter depressão, nem pra ter ansiedade, nem pra se submeter em situações vergonhosas, em se submeter em situações que não te agrada, que te machuca e que te fere. Você tá me entendendo? Só que você... não tem problema. Não tem problema. Ele me traiu, mas foi só uma vez. Às vezes eu mereci. Ele me bateu, mas não tem problema. Eu errei. Eu perdoo. Ele ou ela, né, quer que eu faça isso? Eu vou fazer, porque assim ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar. Eu vou fazer a vontade desse amigo, dessa amiga, porque assim, né, ela não vai me deixar, ele não vai me deixar. Porque se eu não fazer, eu era uma pessoa que as pessoas mandavam na minha vida. Eu era uma pessoa que eu podia comprar uma roupa, querer uma roupa. Mas se a fulana de tal falasse, não, mas tá feia, eu não comprava. Não, mas você tem que ser assim. Não, mas você tem que ser assado. Não, porque se você fazer assim, não tá certo. Não, porque se você fazer assado assim, ó. E a minha opinião não valia de nada. O Senhor Jesus, Ele veio para abrir o teu olho e para falar assim para você, que você tem uma identidade. E que você não precisa ser o que você não quer ser. Que você não precisa fazer aquilo que você não quer fazer. Que você não precisa aceitar aquilo que não é pra você. Você não precisa aceitar para ser amado, para ser amada, para ser aceito, para ser aceita. Você não precisa aceitar coisas que ferem você, que ferem a tua índole, que ferem o teu caráter. Uma pessoa para te amar, uma pessoa para ficar do teu lado, ela tem que te gostar de você do jeito que você é. Ela tem que sim, às vezes falar pra você, abrir os teus olhos de alguma coisa, mas porque ela quer o teu bem e não por manipulação pra você ser o que ela quer que você seja. Você é imagem e semelhança de Deus, só que essa identidade está escondida, está em oculta lá dentro dessas emoções feridas. Aqui nessa palavra, Jesus curou um cego de nascença. E muitos criticavam, falavam assim, e a primeira pergunta
que os discípulos falou foi assim: Senhor, por que aquele homem está cego? Quem pecou? Foi os pais? O Senhor falou, nem o pai nem a mãe, mas tem enfermidades que é para a glória de Deus. Então tem coisas que é para a glória de Deus. Tem coisas que nós passamos por permissão para a glória de Deus acontecer na nossa vida. Mas o Senhor, Ele veio te dar vista. Ele veio fazer você enxergar que você não é simplesmente uma pessoa que é colocada dentro de uma casa, de uma família, que nasceu numa família. Você é alguém que Deus colocou nesta terra para um propósito, para um chamado. Você é amado. Você tem uma identidade própria. Entende? Você é uma pessoa com identidade própria, com vontade própria. Aí quando esse espírito de rejeição está sobre você, você só faz aquilo que agrada às pessoas. E mesmo quando você agrada às pessoas, elas te decepcionam, isso frustra você. Mas eu tentei tanto, mas eu fiz tudo certo. Isso frustra você. Porque você não está vivendo uma identidade própria, você está vivendo o que aquela pessoa quer que você viva. Você está sendo o que o fulano, ciclano, beltrano quer que você seja. E isso começa desde a infância. Você tem que ter a sua própria identidade, porque Deus te deu uma identidade. Você tem uma identidade. Só que muitas vezes você não enxerga. Você não consegue ver a tua identidade. Por quê? Porque o teu pai e tua mãe não enxergavam a tua identidade. Por quê? Porque o pai e a tua mãe não enxergavam a identidade da tua mãe e do teu pai. Aí, como você cresceu assim, você vive assim, você não sabe o que você foi feito para ser. Você não sabe o que você foi feito para fazer. Você não tem destino na vida, você não foi ensinado. Aí você é levado ao vento, você é levado para aquilo que as pessoas falam. Você é levado para aquilo que as outras pessoas te mandam fazer. Porque quando você coloca a tua opinião, quando você coloca aquilo que você quer que seja, é a tua vontade, está no teu coração, vem uma autocrítica e fala, isso não é para você. Você tem certeza? Aí o espírito de rejeição está sobre você e fala, não, é verdade, eu vou fazer aquilo que o fulano falou. Eu vou fazer aquilo que o Beltrano falou. Thaís, e como que eu sou curado? Como que eu sou curada desse espírito de rejeição? É através de Jesus. É você aceitando primeiramente que você é filho, que você é filha e que você é amado sim, que você tem as suas próprias decisões. Que você não precisa se auto-sabotar, que você não precisa se humilhar para alguém gostar de você. Se submeter em coisas vergonhosas e humilhantes para ser aceita. Um tapa na cara, um xingamento e depois um buquê de flor ou um pedido de desculpa. Isso não pode te comprar. Isso não pode te fazer você se submeter. Não, mas eu mereci. Aquela pessoa foi falsa comigo, aquela pessoa fez isso comigo, mas eu mereci. Não, eu preciso deixar pra lá. Aconteceu isso, mas deixa pra lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, se você foi desde o ventre rejeitado, Thaís, minha mãe quis me abortar, meu pai quis me abortar. A tua mãe e teu pai também tinham um espírito de rejeição, também tinha algo sobre a vida dela. A palavra do Senhor nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você é a imagem e semelhança de Deus, se Deus te colocou nessa terra para algum propósito, desde o ventre da tua mãe, Ele vai tentar te cegar, Ele vai tentar te ferir, Ele vai tentar te prender, Ele vai tentar te colocar em cativeiros, em prisões, para que você não enxerga Jesus, para que você não enxerga o propósito, a sua identidade que o Senhor te deu. Ele vai fazer você viver de uma vida carnal. Ele vai fazer você enxergar pela carnalidade e não pelo espiritual. Ele vai fazer você sofrer e falar, não, mas eu mereço. Quando você ainda está naquele sofrimento no fundo do poço, que você olha e fala assim, meu Deus, mas por quê? O que aconteceu? É Ele trabalhando na sua vida.
Thaís, mas se Jesus é tão bom, por que que ele não interfere nisso? Porque você não enxergou ele. E Jesus não entra na onde ele não é convidado para entrar. Ele não entra aonde ele não é convidado para entrar. Ele tá ali do teu lado. Se você sofreu um abuso, ele tá ali do teu lado. Mas essa porta de abuso, ela foi aberta e o diabo ele tem acesso a essa porta. Mas Jesus não tem acesso à porta para entrar. Você tá entendendo? Então, a porta precisa ser aberta para Jesus entrar. Você precisa aceitar que Jesus vive, que ele reina, que ele existe. E que ele não te fez vir ao mundo para sofrer. Só que quando ele abre nossos olhos, como ele disse, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Todos os traumas escondidos, todas as decepções escondidas, todo o lixo que foi implantado, tudo que foi colocado, ele vai começar a curar, ele vai começar a limpar, ele vai começar a tirar. Ele não vai deixar nada em oculto, ele não vai deixar nada para trás. Ele vai fazer você nascer de novo, ele vai te entregar a tua identidade. Ó, fulano, você não era isso que você aprendeu a ser. A tua identidade é essa aqui. Agora toma posse da sua nova certidão de nascimento, assinada por Yahvé, assinada por Adonai. Você é isso aqui, eu te fiz. Desde o ventre da tua mãe. Aleluia, glória a Deus. Eu te conheci. Você é essa aqui, você é esse aqui. E tudo que te levou a pecar, tudo que te levou a fazer escolhas erradas, tudo que te levou a sofrer, a aceitar, eu tiro hoje da tua vida, da tua história. Agora você vai ter um novo nascimento e eu vou te ensinar o que é viver. Quando eu estava naquela situação deplorável, quando eu estava na identidade que implantaram em mim e não na identidade que era para mim ser, quando o Senhor começou a vir me resgatar, quando o Senhor começou a vir a me resgatar, Ele me disse assim: ó, Ele me levou em cada circunstância de traumas, Ele me levou em cada circunstância de abuso. E Ele falou assim pra mim, ó, lembra aquela situação? Teve uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um aborto espontâneo. E eu fiquei sozinha naquele hospital. E eu fui fazer, eu tava participando de uma ministração de cura. E o Senhor, Jesus me levou lá naquele dia que eu estava sozinha e eu comecei a chorar. Eu era uma criança, exposta. E o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, Espírito Santo, por que o Senhor está me trazendo aqui? Por que o Senhor está me fazendo lembrar? Ele disse, porque eu preciso te curar. E eu preciso te dizer, você não estava sozinha lá. Eu estava com você lá. Eu estava cuidando de você. Só que você não me enxergava. Quando você, com 12 anos de idade, foi mandada para ir embora de casa, foi morar numa comunidade, eu estava lá com você. Quando, com 12 anos, você ia buscar aquele homem que te amava no bar, bêbado, que te traía, eu estava lá com você. Quando o diabo estava roubando a tua infância, roubando a tua adolescência, eu estava lá com você. Abra os teus olhos. Eu vim abrir os teus olhos. E quando eu escolhia enxergar Jesus, quando eu ouvia falar de Jesus, quando me apresentavam a Jesus, eu olhava a religião, eu olhava a igreja. Eu entrava dentro daquela igreja
O que eu via? Um pastor pregando, um missionário pregando, uma missionária pregando. A palavra, o Senhor vinha, trazia um profeta para falar que o chamado era grande, que era isso, que era que tinha uma promessa. Mas eu não enxergava a promessa. Eu não enxergava Jesus. Eu enxergava a igreja. Então dentro de mim não tinha conserto. Então dentro de mim não enxergava Jesus. Eu enxergava a religião. Eu sou evangélica, eu sou crente. Aí a gente entra dentro da igreja, nós ouvimos uma palavra que mexe com o nosso emocional, que nos levanta, né? Mas na verdade não causa mudança, não causa efeito nenhum, porque eu não deixei ele entrar. Thaís, mas ele é a palavra. Ele é a palavra, sim, ele é a palavra. Por isso que a palavra ficou em mim. Toda vez eu voltava para ouvir aquela palavra. De conforto, de ânimo. Mas eu não deixava ele, a vida, entrar em mim. Eu não deixava ele entrar. Até que eu falei, se o Senhor existe mesmo, eu quero saber. Eu quero saber. E eu vou te falar uma coisa. Quando você começa a enxergar ele, quando você começa a entender que o mundo não é teu lugar, e que as coisas deste mundo causam dores, as coisas deste mundo causam decepção, as coisas deste mundo causam aflição, mas não é culpa dele. Porque quando este mundo nos traz essas coisas, nós vamos para onde? Nós vamos para ele. E ele fala, mas você não é daí, você é daqui. Aonde há alegria, aonde não há pranto, não há choro. Você está aí por causa de um propósito que eu te escolhi. Thaís, mas eu não sei qual é o propósito. Thaís, mas eu não... É ele que vai te entregar. É ele que vai te mostrar. Só que a escolha de tirar todo o lixo que foi implantado em você, todo o lixo que foi implantado, a escolha é tua. A escolha é tua. Eis que tua porta aí, bato. A palavra do Senhor, ela é viva. Antes eu enxergava só a Bíblia, né? Só um livro que não tinha revelação, não tinha entendimento. Mas ela é viva. E como aqui ele disse que veio trazer o juízo, porque há um juiz, há um tribunal. Thaís, mas por que eu tenho que pagar pelas coisas que meus antepassados fizeram? Porque o Senhor, ele visita a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Pelas iniquidades dos pais e filhos. Iniquidade dos pais nos filhos. O Senhor, ele visita, né? Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, se sua família adulterou, se sua família adorou outros deuses, se serviram as trevas, se houve derramamento de sangue, se houve idolatria, feitiçaria, se houve tudo que Deus falou para não fazer, você começa a viver heranças malditas. Você começa a viver heranças deixadas pelos pais e pelos avós, pelos bisavós, pelos seus antepassados. E você começa a pagar por isso, porque o Senhor visita. Porque não houve o arrependimento. Quando João Batista trouxe o reino dos céus, quem trouxe Jesus? Quando João Batista anunciou o reino dos céus, a primeira palavra que ele disse foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus.
O segredo de uma vida plena e abençoada é o arrependimento. Você tem que se arrepender pelos pecados dos teus antepassados, para que você tenha uma vida plena em Jesus. A vida abundante é para nós. Só que as portas que foram abertas e que deram legalidades às trevas, ao diabo, para trabalhar na minha vida e na tua vida, tem que ser fechada. Você tem que falar: diabo, essa porta aqui, ó, foi aberta, sai, em nome de Jesus, eu fecho essa porta hoje. Ah, essa porta aqui, ó, essa maldição que tá na minha vida sentimental, alguém abriu a porta lá pra você entrar, então no nome de Jesus, eu estou ordenando, não convida o diabo não, ordena, eu estou ordenando, saia porque eu estou fechando essa porta. Ah, Senhor, abriu uma porta de adultério, por isso que eu só vivo adultério, só sou traída, ou só tenho vontade de adulterar, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, Satanás, saia da minha casa agora, saia da minha vida agora, e eu fecho essa porta para você nunca mais entrar no nome de Jesus. E Senhor, eu te peço perdão por toda idolatria, por todo adultério, por todo derramamento de sangue que houve na minha família. Eu peço perdão, eu te peço que o Senhor limpa a minha geração agora, e que o Senhor tira todo rastro, Senhor, maligno e maldito, em nome de Jesus. E Espírito Santo, me revela aonde tem uma porta de maldição aberta. Ele veio para dar vista aos cegos. O mundo espiritual, ele é muito legal. Ele é regido por leis. O inferno obedece lei. O diabo, ele não entra onde, ele não toca onde ele não pode tocar. Só pela permissão de Deus. Agora, se eu e você abre a porta para ele entrar, aí é outra história, né? Porque aí nós estamos convidando ele para entrar. Nós estamos convidando ele para fazer aquilo que ele quer. Amém? Tem muita coisa para ser falado ainda. Tem muita coisa para ser falado. Só que eu quero te dizer uma coisa. Jesus veio para abrir os teus olhos. Você tem uma identidade própria. Primeiro, você tem que aceitar que você tem uma identidade própria. Em Romanos 12 diz: Romanos 12 diz: e não vos Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo que você aprendeu tem que ser renovado. Tudo que foi colocado na tua mente, todo lixo, tudo tem que ser renovado. Você vai aprender de novo. Você vai aprender a viver agora na verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que vai te libertar é o conhecimento. O que vai te libertar é a verdade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que você vai viver a boa, perfeita vontade agradável, a boa, perfeita, seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você vive a boa e desejável vontade? Thaís, qual que é a boa e desejável vontade? É o pecado. A desejável é o pecado. Você deseja o fruto da Eva, o fruto desejável. O que ela fez? Desobedeceu a Deus e comeu o fruto. Mas qual que é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus? É aquela que você deixa ele arrancar todo o lixo, toda a bagagem, tudo que ele foi colocado aí, e vai ser renovado. Agora você não vai mais viver aquilo que você aprendeu no mundo. Você vai viver o que Deus vai fazer na tua vida e vai te ensinar. Ele agora vai tirar todo o lixo, toda a bagagem, tudo que foi colocado, toda a imundícia, e vai fazer você viver a vontade dele, agradável, a verdade. Ele vai falar: ó, você não tinha que ter passado por isso. Agora, aqui nessa situação, você vai tomar essa decisão, você vai pensar dessa forma. A gente peca no pensar, nas emoções e nos sentimentos. Por quê? Porque a gente começa a pensar coisas, desce para as emoções e para os sentimentos, que é onde que nós tomamos atitudes que não é para ser tomada. Um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio, os frutos. O Senhor nos ensina a ter domínio sobre nós. Thaís, mas aí eu não posso. Você pode tudo. Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Tudo você vai poder. Você só não pode denegrir o templo. Se uma pessoa está com você e quer que você faça perversidade sexual, coisas que não provém de Deus,
que você degrine o templo, ela não ama você. Se você anda com uma amizade, ela quer que você fuma, ela quer que você bebe, se pra você ser aceita, você precisa denegrir aquilo que Deus te deu, denegrir o templo. Porque quando você degrine o templo, você degrine a Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. O Senhor habita em você. Aí você degrine o que Ele te deu. A rejeição faz você beber. A rejeição faz você fumar. A rejeição faz você se prostituir. A rejeição faz você se vender para coisas que degrinem o seu templo. E depois te leva no mais profundo abismo de dor. Entende isso? O Senhor Jesus, Ele te ensina a você se respeitar. Você vai se respeitar agora. Não, nada mais poluído vai entrar. O que está poluído vai sair. E vai ser uma nova história. Um novo nascimento. Uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amanhã nós estaremos de volta com mais um tema sobre rejeição. Nós vamos estar lançando Mães e Filhos. E eu creio que será poderoso. Vamos trazer sobre desde a infância. Vamos trazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. O Senhor Jesus, Ele tem nos abençoado em nos levar em conhecimento. O link do Preparados para a Guerra está na bio. É só você clicar e entrar lá no grupo live amanhã às 3 da tarde. Amém? Nós vamos abordar muito conhecimento, abordar muito tema. Glória a Deus, fica com Deus em nome de Jesus.